Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Graças damos ao Senhor por mais um dia. Espero que você tenha dito bom dia, Espírito Santo. Espero que você tenha chegado e aberto seus olhos. Muito obrigado a Deus por mais um dia de vida. E nós estamos aqui hoje, nesta manhã, reunidos para compartilhar com os irmãos a última lição da nossa EBD, a lição de número 13. A lição de número 13, ela está composta na revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema Esperança em Tempo de Quarentena. Esperança em Tempo de Quarentena. Então essa é a nossa última lição, a 13ª lição, e o título da lição, dessa última lição, o autor propôs colocar certeza no amanhã. Certeza no amanhã é a certeza da sua segunda-feira, ou a certeza do próximo mês, mas a certeza do futuro também, há certeza. E aí o autor é o irmão Vanderlei Batista Maris. E a sua lição da certeza do amanhã, ela está baseada no texto, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, correto? E dentro desse texto, a gente já imagina, já sabe do que o profeta possa ter dito, ou que ele falou nessa carta, porque foi Deus que o utilizou, que o usou como instrumento para escrever essa carta para o seu povo. Por que essa carta foi escrita para o seu povo? Nós vamos entender o enredo dessa história, o desenvolvimento dessa história, por que a necessidade de se escrever, de ter escrito essa carta para o povo. O desenvolvimento da história aconteceu da seguinte forma: o povo de Israel, segundo os registros, aconteceu alguns momentos com esse povo, e eu quero que vocês pensem o seguinte: o que aconteceu com esse povo, em alguns momentos, em algumas situações, elas não fogem da nossa situação atualmente. Elas não fogem, elas em alguns momentos podem ser os nossos momentos também. Então vamos ver o que aconteceu, qual o registro nessa história. Como introdução, o povo lá, o povo de Israel, primeiro deixou de honrar a Deus Todo-Poderoso. Então o povo praticamente virou as costas para Deus. Já começou aí seus apóstatas, ou seja, acabou a fé deles, enfraqueceu a credibilidade para com Deus. Então eles começaram assim, deixou de honrar a Deus Todo-Poderoso. Um outro agravante, menosprezaram a palavra do Deus eterno, não deram mais credibilidade à palavra do Senhor, não deram a credibilidade na palavra do Senhor através dos verdadeiros e fiéis profetas do Senhor. Eles não deram mais crédito à palavra, não somente do Senhor, mas daquelas palavras do Senhor proferidas pelos profetas. Eles também começaram então, não só a abandonar a Deus, mas na sua apostasia, abandonaram a fé, abandonaram a Deus e começaram o quê? A servir, a adorar falsos deuses. E com isso, acabaram juntamente também em abandonar a Deus, em abandonar a fé, em abandonar a credibilidade, em abandonar o culto, em abandonarem a palavra do Deus Todo-Eterno, Todo-Poderoso. Eles acabaram também prostituindo-se da fé. Ou seja, eles acabaram realmente abandonando a Deus em tudo, viraram as costas para o Senhor. Então, como eu disse, é uma carta para o povo, que o que aconteceu com eles estão um pouco à margem dos nossos dias atuais também. Acontece isso também. Então a carta do passado é uma carta do presente para a gente reavaliar como vai ser a certeza do amanhã nosso para com Deus, como povo de Deus. E aí, em meio a essa desolação, de abandono a Deus, quando a gente comete algo do errado, acontece o quê? Algumas consequências. Há consequências daquilo que se faz errado. Há consequências daquele pecado cometido. Há consequências daquele abandono da fé.
Há consequência por você ter dado crédito a outros deuses e não manter a sua credibilidade em Deus. E essas consequências, elas muitas das vezes acontecem, mesmo tendo Deus sabendo do ocorrido, Deus permite que isso aconteça. Lá na frente, poderemos saber o resultado daquilo que fizemos lá atrás. As nossas consequências de hoje, muitas das vezes, são virtude daquilo que fizemos lá atrás. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Consequência do seu passado, consequência daquilo que você deixou para trás. E uma das consequências, dentro das consequências, Deus permitiu que o povo, fosse dominado por quem? Pelo povo pagão, o povo da Babilônia. E sendo dominado pelo povo da Babilônia, foram para o cativeiro, se tornaram escravos, presos no domínio das mãos da Babilônia. E aí passam o que com essa consequência? Sofrerem a humilhação. Sofrerem a humilhação. Então quer dizer, eles abandonaram a Deus. Eles abandonaram a Deus. Mas em hipótese nenhuma, seja qual for a situação, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Deus não abandonou aquele povo, mas permitiu que aquilo acontecesse para que eles lembrassem, tivessem memória do que eles fizeram, do que estiveram feito, ou que eles deveriam aprender e crescer com isso. Crescer com isso. Então Deus não nos abandonou, mas lhe estendeu a mão. Deus não nos abandonou e estendeu a sua mão para eles. E aí o autor vai dizer que o Senhor revela seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. Essa é a carta que foi enviada para eles terem conhecimento do que estava acontecendo e qual seria a promessa de Deus e a certeza do amanhã deles. Então, essa carta foi enviada. Ou seja, olha só, todo sofrimento vai passar, existe um amanhã garantido dentro da vontade e da bondade do Senhor, e haverá o alvorecer da esperança. Mas vocês vão ficar aí sofrendo essas consequências. Eu estou permitindo isso para vocês verem que eu sou Deus. Vocês me abandonaram, mas eu não abandono vocês. Eu não abandonei vocês, tá? Então a gente vai ver que o conteúdo dessa carta traz para esse povo três desafios. E o primeiro desafio é a certeza que motiva investimentos no presente. A certeza, o desafio para a certeza do amanhã deles, o desafio para a certeza nessa carta que foi levada para eles, da certeza do amanhã, era a certeza que motiva investimentos no presente. E aí no texto no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo de 4 a 7, vão ver que ali trabalha primeiro o plano material. Eles têm que se tratar, têm que se cuidar. O que tem ali para fazer, eles têm que trabalhar nisso, crescer nisso, desenvolver nisso. Mas só o material? Não. Mas independente das situações vividas, eles não podiam perder aquela condução, aquele transporte ali. Se nós estamos nesse transporte, vamos nesse barco. Deus não nos abandonou, então vamos continuar. Mas por que Deus permitiu que eles passassem por aquilo? Qual a certeza? Qual o desafio? O desafio seria não focar nos problemas. O desafio é não focar nos problemas. Nós estamos agora num problema tremendo atual, né? Pandemia, Covid-19, coronavírus. Começou em março de 2019, abril e maio, 2 meses depois, mais de 50% dos casais. 19, não foi 19 que começou? Dezembro. Na China foi 2019. Obrigado. Em 2020, em março de 2020, começou esse processo de pandemia. 2 meses depois, abril e maio, mais de 50% dos casais pediram divórcio. Pediram divórcio. Algumas pessoas já começaram a ter problemas neurológicos, psiquiátricos. Outros, a elevação da ansiedade cresceu tremendo em tempos de pandemia. Mas qual era o desafio?
do povo, e é um desafio para nós hoje, não focarmos somente no problema. É só isso que a carta estava querendo endereçar para eles, que o profeta prescreveu da parte do Senhor: não foquem além dos problemas. Ou seja, esse era o desafio, não é só focar além dos problemas, mas investir no presente. Mesmo em processo de escravidão, mesmo no cativeiro, naquele sofrimento, eles tinham que investir naquele tempo presente, investir naquilo que eles estavam passando. Por quê? Porque verdadeiramente eles também precisavam pensar, avaliar e confiar no Senhor, confiar verdadeiramente no Senhor. Salmos 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vocês vão passar por esse probleminha aí, vão ficar nesse cativeiro, mas não foquem somente no problema. Confiem, desafiem, invistam no presente, invistam em confiar verdadeiramente no Senhor. Então o profeta Jeremias fala ao povo que estava exilado, que estava vivendo as durezas do cativeiro, marcado por uma revolta e também por ausência de expectativas, é claro, né? Agora que estamos aqui, a nossa expectativa é daqui para morrer, daqui para pior. Não temos mais outra expectativa. Mas isso foi feito para que eles agissem com normalidade. Estamos presos, estamos no cativeiro, estamos sofrendo, está difícil a situação. Essa foi uma escolha nossa, estamos passando por essa consequência. Mas, na verdade, nós devemos agir nesse momento presente com naturalidade, com toda a normalidade. Porque mesmo sendo aquela hora, aquele momento, a realidade deles, a certeza do amanhã chegaria de novo. Chegaria não sozinha a certeza do amanhã, mas a certeza do amanhã chegaria presente com Deus na vida deles novamente. E aí era preciso, né, manter esse padrão diferente de vida que tinham e saber viver. É como a música: é preciso saber viver agora a realidade do momento. Nós precisamos saber viver a realidade atual do nosso momento, não abandonando a Deus, não esmorecendo a fé, né? Mas confiando que o amanhã chegará, o amanhã virá, na certeza de que Deus não nos abandonou. Estamos em pandemia, o que está difícil. Está morrendo gente, é verdade. Está morrendo gente que de repente nem conta que é pandemia, mas está. Mas nós temos que viver esse tempo confiando no nome do Senhor. E aí, né, diante da carta, vem os conselhos preciosos para que o povo, né, não se sentisse arruinado totalmente, mas que tudo era questão de tempo. Só 70 anos, né? A coisa ia melhorar, era questão de tempo, num prazo mais ou menos, como diz lá o texto, 70 anos. Nós já estamos com quanto tempo de pandemia? Hein? Vamos fazer 2 anos de pandemia. Eles fizeram 70 anos de escravidão, mas era questão de tempo. Então, só que dentro desse processo, como diz o texto, né, que eles tinham que ir lá, assim diz o Senhor, né, que eles tinham que edificar casas, que eles tinham que plantar frutos e pomares e pomeiros, que eles tinham que tomar suas esposas, tinham que tomar também, gerar filhos e filhas, pegar os seus filhos e dar para a esposa e para filhos, para os esposos. Eles tinham que movimentar isso, esse era o padrão daquele momento da vida deles. Eles tinham que viver daquele momento ali. O investimento da vida deles não seria para aquele momento presente só o material. Não, era necessário, era preciso um investimento ainda maior. Investimento espiritual. Mais um processo para a gente avaliar nas condições que eles estavam, que eles escolheram, na consequência que eles estavam passando. Na carta pede para eles investirem ali no material, viver naquele presente momento deles. Mas não era tão somente isso. Eles deveriam também lembrar, pensar, avaliar que há um plano maior do que esse, um plano espiritual. E qual seria? O que era preciso para investir
no plano espiritual? Primeira coisa, alguém sabe responder o que possa ser? Se você leu, não diga. Qual é o primeiro investimento que se possa fazer numa vida no plano espiritual? Responda, por favor. Tá difícil, né? O primeiro investimento que se pode fazer na vida deles e na nossa vida, para qualquer coisa, até para sair de casa, para vir aqui, para sentar no carro e ligar a chave, é oração. Primeiro investimento. Não adianta poupança, não adianta CDB, RDB, sei lá mais o quê. Primeiro investimento espiritual na nossa vida, até para a nossa poupança ou para o rendimento monetário, financeiro, é oração. Então era isso que continha a carta, sabe? O investimento que deve continuar no plano de vocês é o plano espiritual. Como? Investir numa vida de oração. E como nós vamos investir na oração? A carta diz que eles tinham que investir em oração, orar por aquela terra. De igual modo, nós temos que investir em oração, orar pela nossa terra, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa comunidade. Outro investimento na oração, pelos adversários. Pelos adversários, vamos orar por eles, vamos orar pelos inimigos. Né? Outro investimento na oração seria promover a paz. Paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar, devemos promover a paz para eles também. Deixe-vos a paz, a minha paz não vou lá dou como o mundo a dar. Outro processo da oração, do investimento, do plano de orar para aquela cidade é que eles deveriam entender. Na carta eles deveriam entender que aquela cidade era o que eles tinham naquele momento. É o que nós temos nesse momento. Momento de pandemia, ou outras coisas mais, dificuldades financeiras, as coisas podem estar subindo, aumentando, falta de credibilidade nos homens que estão governando o país, e tudo isso é uma guerra, né? Mas aquela cidade era o que eles tinham no momento, e que não seria possível ter um amanhã diferente se ainda continuasse como pessoas presas ao passado, presas ao ódio, presas à vingança. Eles estavam revoltados, eles estavam presos com isso, mas numa oração, a oração liberta. A oração liberta. Então, o que acontece nessa carta é que Jeremias então antecipa tudo isso para ele. Está difícil, está ruim, mas vai melhorar. Há uma certeza para amanhã para vocês, que Deus envia essa carta para vocês registrando isso. Então a Babilônia era apenas o que naquele momento? Uma vara, um chicote, uma chinelada para o povo. Ó. Talvez é porque a gente está sofrendo, porque na realidade todo o povo, toda a nação está desobedecendo a Deus em alguma coisa, não está cumprindo direito o seu propósito. Deixa que a liderança resolve. Vamos dividir a mochila da liderança aí, vamos pegar um pouquinho, vamos carregar e abençoar o irmão. Porque se você só quer ficar para você achando que é só a liderança, está errado. Você também tem que entrar no propósito da oração. Estou aqui, deixa eu pegar um pouquinho aí desse pesadinho aí. Mas houve transformação positiva, houve uma transformação positiva. Deus não queria que o seu povo ficasse à margem do progresso, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendesse a lidar com os negócios, a lidar com o comércio. Então nós precisamos agora aprender, dentro desse nosso momento, a lidar com algumas situações com as quais nós estamos vivendo, nossas dificuldades, nossos problemas, as nossas enfermidades, as nossas limitações, as nossas dificuldades trabalhistas, as nossas dificuldades financeiras. Nós temos que tentar trabalhar isso aí da melhor forma, mas no plano espiritual também da oração, material, mas também espiritual. Então eles teriam que chegar a um tempo que o retorno ia chegar. O retorno vai chegar também para nós, amém? Um retorno maravilhoso, abençoado por Deus. Então eles estavam ali para quê? Por que Deus permitiu? Viver experiência com Deus. Acredito que cada um de vocês aqui, cada um de nós, temos a nossa experiência, estamos vivendo juntos aqui uma experiência com Deus. E eles também estavam vivendo
levando isso como experiências adquiridas, porque Deus estava preparando o seu povo, Deus estava preparando o seu povo para um novo tempo. Um novo tempo para um novo tempo. Um novo tempo para um novo tempo. Então esse tempo tem que viver o tempo de hoje, de acordo com a vontade do Senhor, no plano espiritual, no plano material, mas no plano da oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí, nesse desafio da certeza da manhã, quando investimos na vida espiritual, entramos no segundo processo. Ou seja, qual é o segundo desafio? O segundo desafio que a carta está prescrevendo, lá no versículo de 8 a 9, é a certeza que previne quanto aos proclamadores da mensagem falidas. A certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas. Ou seja, a carta estava dizendo, estava anunciando, chamando a atenção, povo de Deus, preste atenção, cuidado com os falsificadores, cuidado com as falsidades, cuidado que aqueles que tomam o nome de Deus em vão, dizendo-se profetas e não são. E aí o autor vai colocar uma coisa aqui que é interessante. Eu não sou muito assim, antenado com muita coisa de computador não, certo? Mas o fake news é uma coisa que aconteceu agora, né? O pessoal praticamente diz isso. Aconteceu um ano atrás, fake news, há 2 anos atrás. Fake news já existia na face da terra, muito antes. Quando a serpente disse lá para Eva, né? Ele disse que não pode comer desse fruto não. Mentira, isso não. Ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ser igualzinho, você vai ter sabedoria, vai conhecer igual a ele. Então, fake news aconteceu lá no Jardim do Éden. Não é, Diago? Por isso que o autor da carta aqui, em nome de Deus, ele diz, cuidado com os falsos profetas, porque estão usando palavras, estão falando em meu nome, mas não sou eu que estou dizendo isso. Não são minhas as palavras. Então, a certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas, ou seja, falsos profetas. Já existiam falsos profetas? Sim, mas já existia fake news antes dos falsos profetas, lá no Jardim do Éden. Então, o tentador sabia que essa proposta feita por ele, ao primeiro casal, não iria funcionar. Mas ele tentou. No momento deu certo, mas não para sempre. Então, cuidado. Jeremias, na sua carta, está dizendo, cuidado com os proclamadores de mensagem falida. Porque a mensagem falida, a mensagem dos falsos profetas, é aquela mensagem que vem com gosto de poder, que vem com gosto que é Deus que está tocando o coração, está falando contigo. E essas mensagens proféticas, falsas, falidas, elas têm um sabor, um tom de verdade, são agradáveis, são atraentes, cheias aparentemente, né, de bondade, de vitória, de bênção. Mas é mentira. O que essas falsas profecias contêm, o seu recheio que parece gostoso, é só veneno mortal. É só veneno para a alma. E só vai conduzir ao último estágio, deformação da sua fé em Deus, deformação da sua credibilidade no Senhor. Então, cuidado para aquele tempo, atenção, cuidado hoje, atenção, para aqueles que trouxerem uma mensagem que diz que é de Deus. Mas como eu posso entender, saber de Deus? Ora ao Senhor, plano espiritual, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, converse com Ele e veja na sua palavra. E veja na palavra do Senhor. E aí, diante disso, dessa mensagem de cuidado, o povo precisava com isso também aprender a ficar atento para voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. É verdade. Hoje esse ofício é tremendo, com vários objetos e utensílios para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, a sua casa, te trazer riqueza, grandes prosperidades. E que você ainda não só aqui, mas vai ter ainda liberdade de alcançar o mundo. Você vai sair daqui dessa terrinha, mas vai alcançar o mundo. E aí ele vai dizer que a certeza do amanhã
para a certeza do amanhã para esse povo. E a certeza do amanhã para o povo de hoje, só existe uma forma para se proteger desses falsificadores da palavra. É ter o conhecimento suficiente da palavra do Senhor. É só através do conhecimento da palavra do Senhor que você vai dizer, não, isso é de Deus, não, isso não é de Deus. Isso é da carne, não é de Deus. Isso é uma profecia do Satanás, não é de Deus. Então é pela palavra. Então, nesse momento, eles teriam que ter conhecimento suficiente e eterno da palavra de Deus, para não serem mais tentados a caírem em palavras proféticas falidas, fake news. E aí, no terceiro desafio, que é apresentado para eles dentro dessa carta, para a certeza do amanhã, o profeta diz assim: Deus garantiu ao seu povo que o conduziria no retorno à sua terra. É o que continha a carta. Deus o conduziria ao retorno à sua terra. Ou seja, podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus. Podemos crer no Deus da promessa hoje? Sim ou não? Sim. Podemos crer nas promessas desse Deus? Sim ou não? Sim. Amém. E é isso que o povo deveria ter feito, vai passar a fazer a partir do momento que eles têm conhecimento dessa carta, daquilo que fizeram, das consequências que estão sofrendo, mas que Deus nos abandonou, que haveria um retorno e que a certeza do amanhã Deus voltaria para eles também. Pois ele cumpriu, Deus cumpre sempre a sua palavra, né? E sempre cumprirá a sua palavra em cada uma delas, como Números 23, 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, certo? Então, naquele momento de dor, momento de vergonha, momento de escravidão, de cárcere privado, cada um do povo era levado a pensar, avaliar a sua atitude, avaliar os seus conceitos, avaliar a sua vida. O que eu fiz? Agora é a hora de você perguntar a Deus o que eu fiz. Não perguntar a Deus por que isso está acontecendo comigo. No momento de perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo? O que eu fiz? Ele vai te responder, você fez isso. É como o povo tinha que pensar, Senhor, o que nós fizemos? Vocês me abandonaram, vocês prestaram culto a outros deuses, vocês não deram crédito à minha palavra, vocês me viraram as costas, me abandonaram, e ainda, estão ouvindo falsas profecias que não são bíblicas, falsas palavras que não vêm da minha boca. Então, nesse terceiro desafio, né? Certeza de consciência a nos firmarmos no Deus da promessa. Certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa. Ou seja, mesmo ouvindo os falsos profetas, alguns deles não queriam ouvir mais. Alguns deles daquele povo não queriam mais ouvir. Parece que começaram a religar o Espírito. Porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então alguns começaram a religar isso, né? Uns ouviam os falsos profetas, outros não queriam ouvir nada mais, mas havia também aqueles que necessitavam ouvir, embora em terra estranha. Porém, com tudo isso, eles não estavam sozinhos, não estariam sozinhos. O Senhor está atento ao seu povo, daquele tempo, naquele momento. O Senhor está atento nesse tempo presente, no nosso momento presente. Ele está atento e vela por sua palavra para se cumprir em nós. Amém? Glórias a Deus. Então, lá caminhando para o final, ele vai dizer: há uma promessa de Deus para cada um de nós, o seu povo. Levanta a mão quem não acredita nisso aí, amém? Levanta a mão quem não acredita nisso. Amém. O Senhor está atento e velaria sobre a sua palavra para cumprir. Há uma promessa de Deus para cada um de nós, o seu povo. Não, e ele vai terminar a sua carta dizendo: não somos tão diferentes do povo do Senhor no passado. Então é um paralelo, né, daquele tempo para o nosso tempo. Não há diferença. O povo pecou, a nação pecou, eles erraram. No nosso tempo presente, há pecado, há erro.
Afastaram do Senhor. Tem gente afastada do Senhor, afastou do Senhor. Também andam em caminho tortuoso. Eles andaram em caminho tortuoso, foram procurar outros deuses, foram procurar outros profetas, deram ouvido aos profetas, viraram as costas para o Senhor e tomaram outro caminho. E a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E há outros que hoje estão em caminhos tortuosos. Outra coisa também aliada a essa carta, que algumas das vezes as pessoas estão distantes do Senhor, e é verdade. Até mesmo dentro da casa do Senhor as pessoas estão distantes. Não é só estar em casa, no trabalho, na rua, no transporte. Até aqui, sentado nesse banco, eu posso estar distante do Senhor. Posso estar falando, mas estou no pensamento. Posso estar aí sentado, mas estou no meu celular, em outra missão, em outro estado, em outro pensamento, em outra via. Pois é verdade. Algumas vezes estamos distantes do Senhor, mas, assim como aquele povo, também seremos disciplinados por Ele. O povo foi disciplinado, como eu disse lá anteriormente, eles passaram por isso. Deus permitiu que eles sofressem um pouco na vara, na chibatada, Estou permitindo, mas vocês precisam ter disciplina. Nós também temos que ser disciplinados por isso. Então, o Senhor vai disciplinar o seu povo. E aí, a gente vê a certeza do amanhã. Aí eu lembro de duas músicas, Eu vou lembrar de duas músicas porque eu estive lá fora. Então, mas mesmo alguns estando aqui dentro já ouviram a canção da música da Simone. Como será o amanhã? Responda quem souber, puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. É a Simone no pagode, é a Simone no samba. Como será o amanhã? É isso aí. Mas aí, como agora eu sou uma nova criatura em Jesus, aquela amanhã que ela costuma cantar, outros costumam cantar, já não nos pertence mais. A gente vai cantar a música da Wanda Borges. Jesus virá no dia lindo, almejo eu encontrar. Essa é a certeza do amanhã, a eterna glória que prometida está. Essa é a certeza do amanhã para o povo, essa é a certeza do amanhã para nós. Então ele termina: quando em nossa vida tudo parecer impossível, lembremos da promessa do Senhor, que ele diz, finalizando uma parte ou a sua carta no versículo 11: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, não de mal, não de dano algum, não de prejuízo algum, mas para vos dar o fim que desejamos. E o fim que o Senhor deseja para a certeza do nosso amanhã é que venhamos passar por todo esse processo, mas não abandonando o Senhor, porque em breve Jesus virá. Acredito que os anjos, os cavalos, seus cavaleiros já estão até prontos para o Senhor dizer assim: vá, para buscar o seu povo na certeza do amanhã, que um dia lindo é o dia lindo que a gente almeja encontrar, a eterna glória que prometida está. Essa é a nossa certeza do amanhã. Mas enquanto ele não chega, vamos viver hoje na presença do Senhor, louvando, adorando, fazendo a sua vontade, porque tudo isso é certo. Está acontecendo, Deus está atento, tá, mas vai passar. Isso aqui é temporário. Ele mesmo disse: eu vim para esse mundo, mas não sou desse mundo. Nós também viemos para esse mundo por permissão dele, mas não pertence esse mundo para nós. O nosso mundo é um mundo espiritual, é um outro patamar, é uma outra atmosfera, muito melhor do que a que nós estamos vivendo. Para tanto, Deus nos abençoe. Lembremos na certeza do amanhã, mas na presença de Deus. Sem Ele, a gente vai dar um maior prejuízo. Deus abençoe. Assim encerra então a nossa lição de esperança em termos de quarentena. E deveremos continuar numa nova lição para o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe, irmãos. Amém.